Olá, pessoal, tudo beleza contigo? Vamos agora falar sobre o Pilot Test, tá? Então eu peço que preste um pouquinho mais de atenção aqui para você não se confundir e usar errado, ao invés de usar o Pilot Test, usar o Tucson Pouti, tá bom? Vamos lá, gente. Normalidade já é diferente, tá, gente? Essas premissas já são diferentes, presta atenção. O que ele pede? Ele pede que a diferença entre as duas amostras siga uma distribuição normal. Não é a amostra A, a amostra B e verificar a normalidade deles, como inclusive, a gente tem que ver nos outros. É a questão da diferença entre eles, tá? Essa é uma diferença. A segunda, as observações dentro da amostra tem que ser independente, mas entre as amostras tem que haver dependência. Lembra do exemplo que eu dei? Eu pego uma amostra, meço, faço alguma coisa com ela e meço de novo. Ou seja, é a mesma amostra antes e depois. Por isso que é pilot. Eu estou fazendo pareamento, linha por linha. Tudo bem? Isso é uma grande diferença, viu, gente? Então, por favor, cuidado para não se confundir. Tá? Vamos aqui para o arquivo. Eu coloquei laboratório, inclusive, porque eu fiz muito teste em laboratório, tá, gente? Eu trabalhava numa empresa. Vamos lá. Deseja-se comparar duas amostras dependentes, tá? Para saber se existe diferença entre eles. Arquivo laboratório. Fiz muito isso, gente. A pessoa mandava para mim, eu fazia um relatóriozinho e devolvia. Aqui é laboratório. Vamos achar aqui o laboratório? Achei. Então, o que é que eu fiz aqui já, pessoal? Já calculei a diferença entre eles, tá vendo? Eu não precisava fazer isso no outro. Eu não fiz isso nenhuma vez, tá? Mas a gente tem que analisar sempre a normalidade dos dados. Eu vou olhar aqui agora. Stat, Basic, Statistic, Normality Test. Da diferença, vamos rodar aqui. Não deu, meu amigo, minha amiga. E agora? Será que eu não fiz esse teste antes corretamente? Será que eu estou pagando um mico aqui com você? Pois é, gente. O mundo está acabado, gente? Não. Nós temos outros dois testes de hipótese. O Ryan, aqui já deu. Zero maior do que 0,05. Então eu posso ficar tranquilo. Tá bom? Qual é o teste que usa? O Minitab ele usa como default o tempo inteiro o anti-soldado para tudo. Mas existem esses outros testes alternativos que você usa como alternativa, literalmente. E se passou, acabou a discussão. Tá bom? É isso. Vamos lá, gente. Já vi que as diferenças são, né, representam dados normais. Eu vou aqui em Stat. Lembra que eu... e só para lembrar, gente, ó, vamos só entender, associar o party test. Essa amostra que deu 57 aqui é a mesma amostra que deu 57 também. Essa amostra de 90 é a mesma amostra que deu 89, só que deu uma diferença no resultado, mas é a mesma amostra. Tá? Aí, vamos lá para Stat, Basic Statistic, Paired Test. Primeira e segunda coluna, antes e depois. Gráficos aqui, eu vou colocar, não vou usar individual não, eu gosto mais do box plot. Opções, é a mesma coisa aqui, nesse caso aqui, é a mesma coisa, gente, o que a gente usa, tá? Não muda nada. Se eu quiser mudar a hipótese alternativa, eu posso? Pode, gente. Depende do que você está procurando, tá bom? Dá um ok aqui, um ok. E aí, gente, o que ele fez? Ele já não fez, ele já fez diferente aqui um gráfico, tá? Vamos primeiro analisar aqui, gente, olha. Aí o bicho começa a pegar, tá? As coisas começam a complicar. É complicar, né? É o seguinte, o que é que ele fez? Ele pegou a diferença entre os valores e fez o teste de hipótese. Tá? É isso que ele faz. Ele não pega, pega a diferença e joga a média. Enquanto que no Tio Pouti, ele só pega a média. Tá? Aí o que é que nós temos aqui, gente? Nós temos aqui 15 dados, a média. Ele usou aqui a curva T e olha o Pivelli, o que é que deu, gente? 0,048, gente. Porque tá muito pequeno.
tá? Como regra, a gente está usando 0,05, lembra? O p-value, como regra. E aí, o que acontece, gente? Ele está bem no limite. Tecnicamente falando, eu tenho que rejeitar a hipótese conservadora. Qual a hipótese conservadora? Eles são iguais. Então, eu tenho que dizer que eles são diferentes. Então, a média, a diferença de cada valor na média são diferentes entre eles, tá? Ou seja, eu fiz um teste naquela amostra A, né? Peguei, coletei a amostra A, fiz um teste nela, coletei a amostra B, e esse teste que eu fiz, esse experimento, funcionou, porque ele tornou diferente a amostra depois. Tanto é que o p-value está muito pequeno, está abaixo de 0,05. Então, gente, tecnicamente falando, houve diferença entre o antes e o depois. Aquele teste que eu coloquei lá influenciou. Tudo bem? Qual é o problema aqui, gente? Isso é um problemaço, tá? Sendo bem sincero. Mas eu acabo sendo muito direto nisso que eu vou falar agora. Oficialmente falando, gente, pela lógica, qual a diferença de 0,050 e 0,048, gente? Se ao invés de ser 0,048 fosse 0,051, gente, isso ia ter alguma diferença prática na sua vida? Na vida desse teste aqui, nesse teste? E olha o que é pior, passou de 0,05 já é outra decisão, é aceitar o H0. Está abaixo de 0,05 rejeita. Então eu estou tomando uma decisão oposta por causa de 0,03. O que representa esse valor? Nada. Por outro lado, gente, nós temos regras a seguir. Entendeu? Aí, o que é que eu faria nesse caso, gente? Tá? Quando eu tenho um p-value muito próximo de 0,05, não é nem grande e nem pequenininho, 0,01, 001, alguma coisa desse tipo, eu coleto mais amostras. Até mesmo porque só tem 15 aqui, né? Aí o p-value vai melhorar, ele vai me direcionar. Pode ser que ele me direcione para um valor menor ou maior e aí facilite a minha tomada de decisão. Porque, gente, na prática não há diferença, gente. Aí você pode considerar qualquer lado, menor ou maior do que 0,05. Tá? E essa decisão é importante, é crítica para o seu estudo. Tá? Você está tomando decisão, gente. O teste que eu fiz nessas amostras mudou ou não? Ah, mais ou menos. Mudou, mas pode ser que não mude. Então, colete mais amostras. Tá? E não tente, se você for explicar isso para alguém, o cara vai ficar maluco, entendeu? Coloque mais amostras, você tente sair, tente se distanciar desse limite de 0,05, entendeu? Para menos ou para mais. Essa é a opinião que não é de um estatístico, tá, gente? É uma opinião de quem já fez isso muito e viu que isso pode trazer um impacto grande. Então, para eliminar essa área cinzenta, coleta mais amostras. Tá bom? É essa a minha recomendação para você. Legal, gente. Qualquer dúvida, coloca aí na comunidade. Muito. Ah, eu nem mostrei o gráfico, né? Aqui, tanto é que o H0 está no limite, tá vendo, gente? Você nem consegue perceber aqui, tá vendo? É como se o H0 estivesse dentro do intervalo da população. De tão próximo que tá, gente. Tá? Então, assim, é fogo. Tá bom? É isso aí, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado. Até a próxima.